Bom dia, pessoal de Florianópolis, da Grande Florianópolis, Santa Catarina do Brasil. Estamos mais uma vez aqui no Café do Roger, né? E o assunto hoje é um assunto que me encanta bastante, né? Acredito que o ser humano ele não existiria ou não existe sem pensar no que a gente vai degustar hoje, em termos de pensamento, né? Em termos de ideias. Né? Hoje primeiro eu quero dizer para vocês que esse assunto é um assunto bem complexo, é de fino interesse de muita gente, ele gera conflitos no mundo todo. E eu tô aqui com meu amigo Babalorixá Camargo. Isso. Né? Ele tem a linha dele religiosa, assim como eu tenho a minha, e vocês aí têm a de vocês. E a gente vai discutir aqui um assunto, né, mais voltado para a linha do meu amigo aqui. E vamos tentar descobrir. Descobrir não, porque a gente nunca vai descobrir. Primeiro, nós nunca vamos chegar a uma resposta. Porque é um assunto, quando se fala de religião e suas denominações e a diversidade toda religiosa que existe no mundo, e a gente olha para a história milenar, a gente percebe que ninguém encontrou uma resposta ainda para dizer por quê. Então, Camargo, a gente vai... Primeiro eu quero saber assim, o que significa esse nome, Babalorixá? Babalorixá é uma classificação, né, dentro da diásporas, né, que vieram para o Brasil, né, dos escravizados, e trouxeram essa nomenclatura para definir o sacerdote. Né? Então nós temos várias nomenclaturas dentro da nossa religião, né? E essa é uma delas que classifica o Babalorixá como responsável por uma casa, por um terreiro, por um ilê-axé, e ele é responsável pela demanda de espiritualidade e organização dessa comunidade. Interessante, interessante. Então, assim, tu falaste aí, quando ele chegou, a origem mesmo é sul-africana. É africana. Certo? Na verdade, é o continente velho, onde todos nós Exatamente, viemos de lá. Né? Exatamente então, isso. É uma religião que busca mais pela busca das origens, é isso? Exatamente Seria? Isso. Bacana. Nós temos, assim, relatos, né, de historiadores que começa a nação, né, a fundir dentro do Brasil a partir de 1833. Século XIX. Então, de 33 a 58, né? Isso em Pelotas, na cidade de Rio Grande, né, no Rio Grande do Sul. E após isso, entre 1878 e 1880, pela perseguição que havia a esse povo, alguns aforreados já nesse momento, passam a Porto Alegre e daí se desmembra em relação a todo o continente brasileiro, né? Também temos relatos também dessas pessoas chegando também na Bahia, né? Sergipe. Então, assim, eu não estudei a origem, né, ainda. Estou aqui aprendendo contigo e, graças a Deus, tenho essa oportunidade, né, de discutir com mentes, né, brilhantes sobre o assunto. Então, a origem veio pelo sul, especificamente no Brasil, né? Porque assim, ó... Mas teve lá no... Por que a Bahia ela é tão... Porque... Não é que ela seja forte, sabe? É o que a percepção, Exatamente. que a mídia mostra. Por que isso. Todo mundo fala Bahia... Eu, como sou do Nordeste, eu nasci no meio dessa diversidade religiosa, né? Então eu vou te dar mais ou menos uma explicação daquilo que eu sei. Eu não sou sabedor de tudo, mas não sou conhecedor né, de tudo, não sou o grande Babalorixá conhecedor da maioria das coisas. Mas pela minha percepção e por aquilo que eu aprendi, porque a nossa religião ela é
disseminada a partir da fala, né? Uhum. Nós não temos uma cartilha específica para isso, não temos uma Bíblia, né? Certo. Então isso vem de pai para filho, de vó para filho, para netos, e assim a gente vai conversando e vai aprendendo com os mais antigos, né? Sim, Com a sim. nossa ancestralidade que nós chamamos. Sim. Então, quando o batuque, né, a palavra batuque no Rio Grande do Sul é muito forte, muito grande. Então, mas aí nós temos nações. E essas nações são como tribos na África, né? Uhum. São localidades da África, né? Então vem Oió, vem o Jeje, Jexá, vem a Cabida, né? Que são as mais difundidas dentro do Rio Grande do Sul. Já Parte do parte Nordeste, do ali. Nordeste, Bahia, né? Vem lá o Queto, Nagô, né? Angola. Olha, agora me deu uma vontade imensa de saber tudo isso aí. Então, quando essas nações lá na Bahia começaram a ser perseguidas e eles começaram a difundir mais, porque aí a mídia preparou algo que pudesse trazer essas nações em pauta e visibilidade para o Brasil. Tá? E o candomblé, o que foi fundido como candomblé, abriu portas para a mídia poder fotografar, filmar e dar essa visibilidade de mídia. Já no Rio Grande do Sul, nossas nações, em particular no Rio Grande do Sul, temos uma certa tendência, ou tinha, né? Hoje já é mais aberto para a mídia, mas tinha essa questão de se fechar em relação à mídia e não ser divulgada. Né? Porque nós temos preceitos a quais nós não podemos mostrar para fora, né? Para pessoas de fora, e também temos preceitos que a gente não pode comentar a respeito da chegada de um orixá, da chegada de certas entidades, que são, como é que a gente diz? Preceitos reservados para a comunidade. Né? Então o candomblé abriu mais esse espaço, deixou a divulgação ser maior. Tanto é que quando eles fazem uma festa, tu pode ver que a manifestação do orixá é filmada. Já no batuque do Rio Grande do Sul, essa manifestação não é filmada. Interessante, né? Mas assim, tu acha que há uma interferência realmente muito forte da mídia, então, sobre o candomblé? Mas o que levaria isso a mídia a divulgar mais o candomblé? Mais por causa da perseguição. Então, vamos supor assim, temos historiadores, né, que foram fazer essa pesquisa dentro da Bahia, vamos supor. Certo. E aí lá eles fizeram o quê? Vamos filmar e vamos mostrar para que ela possa ser divulgada e menos perseguida. Certo. Porque quando tu tem a divulgação, quando tu sai para a rua, quando tu mostra o teu axé, tu mostra o teu branco, o teu colar de conta, né? Que é algo pessoal, particular da tua religião, e tu divulga isso, tu mostra que tu tá no embate, que tu tá ali à disposição de que, estou aqui, estou presente e quero ser respeitado. Porque tolerância é uma palavra muito mínima em relação ao que a gente necessita quanto religião. Sim. Porque te tolerar, eu posso te tolerar. Beleza. Entendeu? Ou não te tolero, mas a gente convive. Mas respeito. Respeito, sim. Eu sou obrigado a te respeitar. Não sou obrigado a te tolerar. As tuas coisas que tu faz, o problema é teu e acabou. Mas te respeitar quanto pessoa, eu preciso. E é essa a demonstração de respeito que a gente necessita. Né? Que venha de fora para dentro. Né? Pô, fantástico. E quando se fala, voltando a falar da minha vivência e experiência no Nordeste, né? Como o contexto geográfico lá, a sociedade, ela aceita, por exemplo, vou voltar a citar a Bahia, né? Na Bahia, quando eu estive lá e entrei numa igreja católica, né? Existia o candomblé também do lado. Perfeito. Né? Então, eu posso dizer, Camargo, que lá tem mais uma aceitação na Bahia do que em outros lugares, assim? O católico aceita mais
as religiões afrodescendentes? Então aí nós vamos entrar na questão do sincretismo. Tá. E aí entra o sincretismo de muitas nações ou de muitas diásporas da nossa nação, né? Terem a questão do sincretismo com o catolicismo, né? E também com a questão do espiritismo, kardecismo E o espiritismo está bem forte hoje, né? Entendeu? Então existe essa mescla, né? Para poder ser aceito. Porque quando tu vê aqui, em 1833, como é que eu vou cultuar os meus orixás sem criar uma desarmonia com a comunidade onde eu vivo? Se aqui a Igreja Católica é forte, se o espiritismo aqui é criado com força e as pessoas têm aquela fé e aquela devoção nessa questão, como é que eu faço? Eu vou trazer o quê? Eu vou trazer imagens católicas para dentro do meu culto, que vão, né? São Jorge com Ogum, Santa Bárbara com Iansã, né? Em alguns locais, né? Santo Antônio com Bará, enfim, né? Iemanjá com Nossas Senhoras Navegantes. E aí isso cria esse sincretismo, né? Para que possa ser mais aceito dentro da sociedade. E aí algumas igrejas, né, entram em condição de aceitação. Aí vem a palavra ecumênico, né? Ecumênico. Aqui em Santa Catarina nós temos o Padre Wilson, que faz uma missa ecumênica maravilhosa. É um padre que está sempre à disposição de estar nas casas de santo, de estar nos terreiros, né? Ele é muito participativo dentro dos nossos eventos. É uma pessoa que nós respeitamos muito ele. Eu peço bênção para o Padre Wilson, assim como ele pede bênção para mim. Né? Porque nós temos eu já presenciei cultos assim também, sabe? Bem eclético, sabe? Bem ecumênico. E achei muito interessante. É bonito, é gostoso. É bonito, sabe? Porque vem a questão do budista, vem enfim, né? Que denominar religiões aqui é... Esse que eu estava te falando, né? No início, né? Quando, por exemplo, a minha cabecinha pequenininha, né? de nordestino, não, ela não dá conta de tanta informação. E quando a gente está conversando aqui, eu te ouvindo, a minha cabeça já começa a voltar. E não tem fim de parar. Aí tu falaste, por exemplo, do budismo, né? Só que no budismo tem o zen budismo, né? Tem suas variações. Olha, rapaz, aí você fala, seria interessante, eu nunca presenciei, pode ser que exista, e eu gostaria de participar de um culto onde tivesse o zen budismo, né? Junto com o catolicismo e até o candomblé. Né? Sim. Então, eu olho... posso te chamar de Camargo, né? Sim, com certeza. O Camargo, eu olho hoje especialmente, não hoje no sábado, mas nos últimos anos que eu venho estudando isso aí, eu olho para o ser humano, né? Então eu olho o ser humano, eu acho que a tua vontade é essa, né? Que as pessoas olhem para o ser humano e suas necessidades, as suas capacidades, as suas qualidades. E mais ainda que eu sinto e senti, a necessidade de a gente tentar fazer com que as pessoas se entendam e que vivam bem juntos, né? Essa palavra que você usou, a questão da tolerância, sabe? Da aceitação, do ecumenismo dentro das religiões. Perfeito. Eu percebo que você tem o mesmo pensamento que eu, né? Que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que elas foram criadas por Deus, por um ser supremo, e que elas existem aqui para viver em sociedade, para um bem comum. Perfeito. Né? Então, quando a gente olha o Criador, né? Aí vem o sentido de Criador, e várias religiões eles colocam esse Criador com um nome, Deus, Jeová, Olorum, né, Alá, sabe? Exato. E eu, como sou um estudioso das religiões, né, eu sei muito pouco do todo, né? Nossa. Sim. É o mínimo que a gente conhece. Nossa, e cada vez que eu do teu lado aqui, quando tu começa, eu achava, né, que eu já tinha lido muita coisa, eu venho com conhecimento bom.
Aí eu falando contigo, eu disse, nossa, eu não sei de nada, né? Então, assim, a minha vontade de aprender e ler as coisas, você só fortalece para mim a curiosidade, né? De conhecer. Mas a minha curiosidade, eu acho que a minha, tanto como a tua, ela tem um objetivo. Não é a nossa curiosidade de conhecer, porque a gente já tem alguns cabelos brancos, né, meu amigo? Sim. Então a gente São já 60 anos de caminhada, cabelos, né? Tu também tem essa entradinha aqui, né? 60 anos de caminhada, né? Então somos lá sexagenários, né? Exatamente. Então, assim, e nós dois na nossa idade, nós chegamos num ponto onde a gente busca a paz, né? E tenta transferir um pouco daquilo que Deus nos deu, a criação, né? Para ver se a gente coloca na cabecinha das pessoas mais novas do que nós. Perfeito. E olha, gente, vamos pensar, né? Então eu tenho uma hashtag, Partiu Pensar Brasil, né? Perfeito. Então, vamos pensar, vamos refletir nas coisas. E a questão da religião, ela demanda mais uma observação por parte de quem está buscando conhecimento, né? Das pessoas. As pessoas elas têm que olhar para as religiões de uma forma mais aberta, né? Então, quando tu falas aqui, bastante interessante essa história, né? Do Rio Grande do Sul, Pelotas, Bahia, né? Lá no norte do Brasil também, as diversas variações, as variantes religiosas. E um ponto que eu observei nesse Brasil que eu já andei todo, e é que existe uma cultura também que impacta no comportamento da religiosidade, né, das pessoas. Sim. E esse assunto eu quero abordar contigo. Assim, o candomblé, eu vou citar Pelotas, né, que você citou aqui, mas do Rio Grande do Sul como um todo. E o candomblé do norte do Brasil, do Roraima, eu percebo um comportamento diferente das pessoas, né? Uhum. A pessoa que segue o candomblé no Rio Grande do Sul, ela faz algumas coisas que são diferentes do lado de Roraima. Como é que tu Boa consegue... pergunta. Excelente pergunta. Ver isso? Onde a cultura realmente impacta nisso, né? O que nós temos é assim, ó, voduns, inquices e orixás. Algumas diásporas, algumas vertentes, né? Pode ser melhor vertentes, a palavra vertentes é muito mais complexa do que diásporas, né? Porque diásporas são aqueles que vieram, né? Sim. Hoje são vertentes daqueles que criaram e estão aqui hoje. Então, algumas vertentes se adaptaram ao espaço da região. Tá? Então, vamos lá. Eu trago o Ogum, né, como exemplo. E lá em África, eu sirvo para ele certos alimentos, como o inhame e outros, farinhas e coisas, que lá existe, mas aqui no Rio Grande do Sul não tem. Uhum. Como é que eu vou adaptar? Como é que eu vou criar algo para poder alimentar esse orixá e fortalecer a minha fé nele, se eu não tenho que ir lá na África tem? Então eu vou ver qual é a aproximação que eu tenho aqui. São elementos para o culto. Para o culto. E que realmente diferencia de regiões para regiões. Né? Então, a minha maneira de cultuar Ogum é uma. A maneira, como nação cabinda, né? Uhum. Nascida e criada dentro da nação cabinda, eu tenho essa maneira de cultuar esse orixá. E como é que é em África? É completamente diferente. Na Bahia, talvez tenha parecido, mas também tem as suas diferenças. Sim. Em relação à alimentação, em relação ao procedimento de feitura para aquele orixá, de culto daquele orixá. Uhum. Mesmo sendo o mesmo orixá. Mesmo sendo o mesmo orixá. E aí a comida, por exemplo, lá aqui no Rio Grande do Sul, ele pode comer Aqui nós temos no Rio Grande do Sul, eu vou te dar bem básico, sim, uma costela, né? Uma farofa feita com farinha de mandioca, a costela laranja. Esse é um básico para algum. Sim. Na maioria das religiões do Rio Grande do Sul, do Batuque do Rio Grande do Sul, na maioria, né? Na sua maioria. No Nordeste pode ter uma buchada de bode. Sabe? É essa diferença que existe. Lá vão dar o iame, vão dar mandioca, vão dar, de repente, sim, o milho, né?
algo diferente daquilo que eu cultuo dentro do Rio Grande do Sul. E tu falando isso, assim, ó, novamente eu volto naquela questão da diversidade de comportamento na parte religiosa das pessoas. Se na comida já é diferente e o orixá daqui é o mesmo orixá de lá, né? Perfeito. E as pessoas cultuam ele, colocam elementos no culto que são diferentes por causa da questão geográfica, essas variações, essas várias denominações religiosas, aí eu volto, aí eu saio do candomblé e volto e vou pro evangélico, pro cristianismo, né? Sim. Então, várias denominações. Hoje se funda uma igreja, assim, uma denominação em cada esquina. Sim. Né? E os elementos que eles colocam também para adoração são também diferentes daqui. E aqui, no próprio estado de Santa Catarina, por exemplo, aqui, se a gente caminhar nos nossos bairros aqui, vai ter uma igreja com um comportamento, né, com elementos de adoração diferente no outro bairro. E aí eu quero, né, chamar a atenção que é o mesmo Deus. Sim, sim. Sabe? E as pessoas... E aí elas não conseguem perceber que elas estão brigando, ou lutando, ou tendo preconceito com algo que não faz sentido. Né? E eu vou dizer uma coisa para ti, não que eu vá ser o conhecedor dessa situação, mas eu li algo sobre, porque a gente precisa também entender, porque nós recebemos muitos evangélicos na nossa casa para o jogo do búzio, né? Para conforto, para conversa, de dar uma ideia do que fazer, como fazer, e dar um caminho para essa pessoa. Acolhimento. Casa de santo é acolhimento. E não interessa a religião que a pessoa vem e de onde ela vem. E os católicos, eu percebo, nos últimos anos, eles estão migrando bastante, saindo da igreja católica, indo para o espiritismo, né? E ao mesmo tempo te respeitando mais. Sim, com certeza. Né? Não tem notado nos últimos anos? O catolicismo em si, sim. O pessoal cristão católico, sim. Pessoal cristão evangélico, principalmente aqueles que são mais neopentecostais, que são mais radicais, ainda tem alguma... Mas tem também... Uma certa distância. Mas eu percebo, Camargo... Mas existe uma nos neopentecostais, nos cristãos evangélicos, eu percebo também alguns elementos do culto, alguns cultos, algumas semelhanças com a Umbanda. Semelhança com a Umbanda, né? Então, com inclusive, até eu sigo ali no Instagram uma pastora lá que ela usa o batuque, né? Ela faz as danças, os pulos, né? Exatamente. Idêntico. E parece que vibram rodopiando como se estivessem rodopiando, girando para incorporação. E a primeira vez que eu vi aquilo dali, eu achei que era meme, sabe? Que hoje a internet Cria coisa... Fantasias. Mas não é. É verdade aquilo. É verdade. Né? E aí, com a minha mente observadora e questionadora, como sempre, eu fico olhando, mas de onde que essa pessoa tirou isso? Aí volta aquele nosso objetivo, nosso tema de hoje. Por quê? Né? Tá. Sabe? Então... E aí, olha só. Desculpa que eu falo demais, tá? Assim, mas é que a minha cabeça já tá lá. Eu também, frente, a minha também. Eu também sou faladorzinho. Se tu começa a falar assim, tu não me para, eu te paro. Mas assim, por quê, né? Tá. E aí eu fico... aí eu, por exemplo... e aí parte também uma coisa bastante interessante que tu falaste aí, conforto. Camargo, eu acho, essa é uma opinião minha, pessoal, só assim, eu não sou o dono da verdade, nem o Camargo aqui. Não, com certeza não. A gente tá só batendo um papo aqui. Desculpa aí aquelas pessoas que dizem assim, pô, tu tá falando bobagem, beleza, eu vou falar bobagem sempre, o Camargo também, né? Com relação aos outros, né? Não a nós mesmos, porque nós nos conhecemos, nós sabemos quem somos, né? Mas quando a gente dá opinião com relação a algum culto do outro, a gente pode cometer algum equívoco por falta de conhecimento, por ignorância, né? É por isso que nós dois buscamos o conhecimento sempre para que a gente não cometa menos disso, mas sempre a gente vai
cometer alguma falha. E a questão, voltando à fala inicial, porquê, e eu vejo esse porquê e a palavra conforto que tu falaste ali, muito próxima, sabe? Uhum. Então, essa pastora ali, que faz aquele culto, com movimentos do candomblé, no culto lá, e ela diz assim, que ela acaba atribuindo ao candomblé algo que é do mal e ela é do bem, eu percebo que ela está buscando conforto também, e ela que não percebe que o outro também precisa do conforto. Perfeito. E voltando um pouquinho assim sobre o que a gente estava conversando, eu não vou saber a data certa, né? Mas pelo que eu ouvi falar e entendi de estudos que eu fiz, em 1920 por aí, existe o protestante que sai do catolicismo. 1921 ele entrou no Brasil. Viu? Então não estou muito errado. Não, não é que eu. Tá vendo? E aí, em 1921 que os assembleianos, né, passam a fazer o evangélico como protestantes, né? Protestantes. Isso. São pentecostais. Pentecostais, né? Exatamente. Isso, então eu não estou errado. Não, pentecostais. E aí, a partir 1921. daí, começa várias variantes dessa mesma sigla. E aí, eu não gosto muito da maneira que tu conduz, mas eu já sou pastor formado e eu vou conduzir da minha maneira. E aí eu abro a minha igreja. E aí isso disseminou. Foi uma coisa que tomou conta do Brasil inteiro, não só da nossa região sul, mas do Brasil inteiro, né? Sim. E isso trouxe o quê? Acho que um entendimento para eles de que precisavam captar pessoas, precisavam orientar essas pessoas para que eles estavam certos daquela postura religiosa deles. E como é que isso acontece? Infelizmente, não é todos, porque eu tenho vários amigos que são protestantes, são evangélicos, que são pessoas maravilhosas que vão na minha casa, frequentam a minha casa. Sou padrinho, inclusive, até de casamento de um casal que são pastores evangélicos, sabe? Amizade de vários anos, mais de 25 anos de amizade. Mas algumas pessoas, vamos demonizar aqui. Tu usaste a palavra bem bacana. Né? Vamos demonizar aqui, para que esses caras entendam que se a vida deles não está boa lá, aqui vai estar. Existe uma palavra dita hoje, e eu vejo várias pessoas falando isso, e eu não concordo por completo, mas existe isso dentro da nossa religião, que principalmente a Umbanda, está embranquecendo. Né? Pessoas pardas como eu, né, pretos, negros, enfim, estão mais fora da religião, da Umbanda, da nação e até mesmo do candomblé, né, porque o candomblé no sul do país é muito embranquecido, a nação, nossa nação, é muito embranquecida, né, e a Umbanda também. Por quê? Foi um estudo feito há alguns anos atrás que se colocar uma pessoa que está à margem, né, da marginalidade, que está social, que está numa situação financeira perigosa, né, situação de vulnerabilidade social. Né? Exatamente, e de exclusão social. De exclusão mesmo. Quando a igreja evangélica entra dentro dessas comunidades e abraça essas comunidades, dando o conforto, né, de alimento, de estudo, de conhecimento, né, de si próprio, eu acho muito bom o trabalho que fazem, não estou criticando, eles trazem esse povo preto para dentro da religião e eles se sentem numa situação onde eu estou aqui, estou bem colocado e eles me enxergam como pessoa. É o que a gente chama na psicologia e filosofia de pertencimento. Sabe? Pertencimento. E aí se faz a pertencida àquele espaço. Aquele espaço, né? E aí perdeu-se força, né, a Umbanda, o Candomblé e até mesmo o Batuque com as nações, né? Dessa apropriação.
desse povo. Tu sabe que como eu circulo, né? Pelo menos eu circulava, hoje eu estou mais eclético, vamos dizer assim, religiosamente falando. No mundo evangélico também tem essa busca pelo conforto, sabe? E pelo esse pertencimento. Sim. E eles circulam também, o pobre, por exemplo, aquele vulnerável social, você está uma igreja aqui, a Quadrangular, a Assembleia de Deus, são denominações religiosas de morro. Sim, Né? sim. E eu acho assim que eles fazem um trabalho bacana, São, sabe? não, De excelente. acolhimento, De né? acolhimento, não. Tanto que dentro dos presídios, né? Sim. Na época que eu fiz uma pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, estudei criminologia, dentro dos presídios, essas religiões pentecostais, neopentecostais, principalmente a Assembleia de Deus, era a única que acalmava os prisioneiros. Né? Porque viver confinado ali, você está favorecendo o lado animal de todo ser humano, né? Sim. Então, no dia que a justiça determinava uma vistoria no presídio, era sempre depois do culto. Do culto. Né? Interessante, né? Isso. E aí, Roger, eu vou dizer uma coisa para ti. E não foi... E a questão da religião afro não ter controle ou manter essas pessoas como pertencimento, não foi só uma questão da religião não querer participar ou não querer acolher. Tá? Foi também uma questão política. Era um outro assunto que a gente vai entrar aqui. Já vem. Sim. Porque quando o Estado, né, quando a grande estrutura de Estado, ou município, ou até mesmo a federação, não acolhe uma religião como religião, e sim só como um culto, ou só simplesmente como aquela questão de uma diáspora que não pertence à nossa cultura, né? Nem culturalmente não apoia, nós nos ficamos numa situação de não conseguir fazer o acolhimento. Porque nós ficamos marginalizados e nós não temos como entrar dentro de um presídio, sim, não temos como entrar dentro de um hospital para dar o acolhimento, e aí também, dentro das comunidades, também nós não temos como fazer um trabalho social, porque também não somos aceitos para aquele serviço. Então a nossa luta, nossa aqui em Santa Catarina, né, do Ilê-Axé, de Oxum Adokô, Oxum Iepandá, é de uma luta social e de uma luta de responsabilidade do Estado para nos reconhecer como religião. Sim, e eu estou pensando aqui, fazendo um panorama conjuntural, né, de sociedade, política e Estado, religião, política e Estado, o que impacta também é a questão cultural. Novamente eu te falo, assim, eu volto para o Nordeste, os políticos de lá são muito mais receptivos para o candomblé do que aqui no Sul. Sim. Né? Então, novamente, o impacto da cultura das pessoas, do preconceito, porque o ser humano ele é preconceituoso por natureza. Por natural. Né? Nós dois, já passamos da metade da nossa vida, né? Da nossa existência aqui nesse plano, a gente percebe muito isso, né? Que existe muito preconceito. E eu tenho preconceito, tu tens preconceito, mas nós, como temos conhecimento, buscamos conhecimento, a gente consegue controlar essas nossas falhas, né? Humanas. Sim. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, trazer o conhecimento para as pessoas, para que as pessoas deixem de ser preconceituosas, né? E entendam o ser humano como uma pessoa que precisa de atenção, de ser acolhida, né? Pertencida. Sim. Né? Mas, voltando àquela situação da diáspora, me diga assim, exatamente o que você
porque eu tenho um conceito de diáspora. O que seria diáspora na tua religião, na tua denominação? A nossa ideia de diáspora são aqueles que foram trazidos de África e escravizados, né? O que a diáspora, o que fala diáspora é o que está preso, o que está escondido, o que está sem acolhimento, né? Se tu for ver, talvez até mesmo no Google, algo nesse sentido, Certo. né? Certo. Então, quando tu fala que esse povo que veio de África, veio sem assistência, não teve acomodações adequadas e vieram escravizados para um trabalho forçado e chegam aqui, quando são libertos, são largados à mercê da própria sorte, e que foi isso que aconteceu, e nesse momento trazem de Portugal, ou trazem da Espanha, e trazem da França, e trazem os ingleses, né? E dão terra para esses italianos também, dentro do Brasil, para que eles possam trazer família e criar família, Sim. né? E comunidades dentro do Brasil. E esses pretos? E esses escravizados? Que foram jogados à marginalização completa. Sim. E aí a religião entra nesse ponto também. Sim. E o italiano trouxe o catolicismo. Entendeu? Então e aí tu traz lá o pessoal da Europa que traz o catolicismo e o pessoal que traz o kardecismo, né? Como o espiritismo. Sim. Né? Sim. E nós estamos aqui, nós, como homem pardo que sou, né? Filho de mulher negra, né? De de família índio, nós dois meríndio africano, né? Isso. Me coloco nesse lugar, né? De não ter tido esse acolhimento para os meus antepassados, para os meus... Camargo, meu amigo, só o que nos salva é a busca do conhecimento, sabe? Porque tu falando aí sobre a questão dos europeus, da colonização do Brasil, né? E a nossa situação parda, né? Essa cor que a gente tem. Quando eu venho aqui pro sul, né, do Nordeste, a gente sofre esse impacto, né? Sofre. E aí Sofre. E assim, e eu falo assim, a única forma de a gente conseguir vencer essa angústia do não pertencimento é através do conhecimento. Quando a gente consegue entender o que está acontecendo, quando a gente consegue acreditar, ter uma base espiritual forte, a gente consegue ser mais feliz. Não é à toa que eu tenho um tatuado no meu braço, né? Toda uma história, né? Onde bom, não vai dar para vocês verem, mas eu tenho um tatuado aqui, né, no meu braço, do lado do coração, a minha base espiritual, onde eu tenho correntes aqui, me libertando, né? Mas isso gera a parte espiritual minha, gerou um equilíbrio, né? E o equilíbrio sendo a chave para a busca do conhecimento, né? E aí eu encontro Deus. Perfeito. A mesma coisa também do lado contrário. Se eu inverter o significado da minha tatuagem, então assim, Deus vai mostrar a mesma realidade. Então eu venho do mundo, como nós temos, por exemplo, na tua religião, com certeza as pessoas que te buscam, elas estão olhando no mundo, aqui tem um homem que se olhando no espelho. Sim. Né? Então, quando as pessoas começam a se olhar no espelho, ela encontra angústia, né? Então ela vai procurar, aí ela vai te procurar, né? Aí tu dá o conhecimento para ela, aí ela encontra a chave do equilíbrio e aí ela tem uma liberdade espiritual. Perfeito. Sabe? Então, as nossas cores por fora, elas são diferentes, mas por dentro nós somos todos iguais. Inclusive, se você olhar um esqueleto de uma mulher e um esqueleto de um homem, só os médicos sabem diferenciar. Sim. Ou um especialista na área da saúde pode identificar a diferença. Então, existe essa ignorância não no sentido de brutalidade, mas a ignorância no sentido de falta de conhecimento das pessoas que não percebem que o Criador ele é único, né? Então, está tatuado aqui no meu couro, assim, na minha pele, isso,
né? O Criador aqui em cima, ele criou tudo. Ele me criou, Perfeito. ele me fez surgir, me soprou nas narinas e me deu vida, assim como deu para ti, né? E a gente busca o conhecimento quando a gente percebe olhar para nós mesmos, né? Busca o conhecimento para que a gente possa entender o mundo e a nossa vida, eu percebo isso em ti também, que ela é muito voltada para o outro. Né? Com certeza. É sempre o outro. E isso é interessante, porque a gente tem o amor, ele tem três nomes, né? O Eros, né? E o Filia e o Ágape, né? Nós vivemos o amor Ágape, que é o amor do Criador, né? Então, assim... Daquele que dá acolhimento. Aquele que dá acolhimento. Aquele que ele não olha... O Criador, ele não olha para a nossa pele. Não. Ele não olha para a cor dos nossos olhos. Não. Né? Então, é isso que a gente busca, né, Camargo? Eu percebo isso em ti fortemente, né? E a gente tem que buscar isso, né? E transmitir para as pessoas que não vale a pena se separar ou se achar melhor do que o outro só pela cor. Com certeza que não. Ou pela cor, ou seja, qualquer situação. Olha, se você tira... Eu vou repetir novamente aqui a questão de um homem e de uma mulher. Quando essa pessoa falece, a maior parte do seu corpo é água, se dissolve, desaparece, ficam só a parte dos ossos, ela é idêntica. Sim, sim. Daqui a uns anos, quando nós dois passarmos para outra parte da nossa existência, né? Se olhar o meu esqueleto e o teu, e dizer quem é o Camargo, quem é o Roger, Perfeito. não vai saber. Perfeito. Né? A mesma coisa da minha esposa também. Ela olhar assim, quem é essa daqui? Esse aqui é o Roger, tua esposa também. Sim. Quem é do dois? Vamos identificar. Precisa alguém especialista para identificar quem era o Camargo. Muito mais difícil. Então, essa primeira visão que eu acho que a gente tem que buscar, eu penso fortemente isso que tu busca, é que as pessoas tenham essa visão de unicidade, sabe? Único. Todos nós somos únicos. E a gente só vai ter uma vida boa, como diz um filósofo, Luc Ferry, a gente só vai ter uma vida boa quando a gente começar a olhar para as pessoas de uma forma mais plana, sabe? Mais única. Olho, mais do lado, do abraço, do conforto. Né? Então, eu não sei se a gente está no fim já ou... Não, temos mais tempo? Então eu vou contar uma historinha para ti. Porque o tempo aqui é ele que dita, né? É esse menino que nos coordena. Vou te contar uma historinha rápida assim. Sobre essa questão de pertencimento, né? Eu nunca fui muito branco para ser aceito pelas pessoas mais brancas. E nunca fui muito preto para ser aceito pelas pessoas mais pretas. Pô, interessante, né? Porque existe o... Porque quando chega o verão, a minha pele fica muito mais escura do que aparece hoje aqui. Sim, eu também. Né? A nossa melanina aí, né? A melanina escurece mesmo na pele, né? E aí numa reunião familiar, né? Estamos lá numa reunião familiar, numa praia, e o meu avô, e eu me magoei muito com aquilo. Meu avô falou, vou tirar foto todo mundo e não sei o que, tal. Reuniu a família para tirar foto e eu venho correndo e entro na frente dele para tirar a foto. E ele pega assim, bota a mão no meu ombro assim, quem é esse pretinho aqui que está no meio da nossa família? Ei, guri, sai daqui, sai daqui. Porque ele não olhou pro meu rosto. Ele simplesmente olhou a minha pele. Isso aqui é foto de família. Cara, aquilo me magoou de uma maneira, sabe? E eu já me senti, e ali a partir, eu tinha o quê? Uns 7 anos de idade. E ali eu já comecei a me sentir assim, eu falei, onde é que eu pertenço? Quem eu sou? O que eu faço aqui? Né? E eu acho que ali eu comecei a já ter a ideia de luta e de defesa daqueles que passaram por aquilo que eu estava passando naquele momento. E é interessante, né? Que como há preconceito em todos os dentro da família, né? Dentro da família. Por não me reconhecerem como presente naquele momento ali. E assim, eu como nordestino, como pardo, como descendente de negros e índios, né? E quando eu vim para o sul, eu também eu passei por isso, né? Novamente eu reforço, como é que você vence isso, né? É através do conhecimento. Por que você saber por que as pessoas são preconceituosas? Isso é uma necessidade. E a gente tem que acolher essas pessoas também, sabia? Sim, e aí certeza. Onde vem a questão do ágape, do amor de Deus, do amor do Criador.
porque você não pode simplesmente... É porque aí, daí, se você começar a sentir raiva, absorver uma raiva por uma pessoa que tem preconceito contra você... Já foi muito. Aí você também não está sendo exatamente. Amoroso. Exatamente. Então, o teu criador olha para você e diz assim, olha, não foi isso que eu te ensinei. Eu aprendi a me auto-policiar. Mas isso sabe? É aquela coisa que eu te falei, de né? me policiar. Você olhar para você mesmo. De olhar para mim e dizer assim, pô, só um pouquinho, Camargo, não vai por aí. Tu já passou por isso na tua infância, Camargo, menos. Tu já passou por isso na tua adolescência, e tu foi grosseiro, tu foi estúpido, tu causou o caos. Não, tu não tem mais idade nem tempo para isso. Então hoje vamos... Não, cara, beleza, é o teu pensamento? Que bom. Sim. Eu penso diferente de ti e assim a gente vai viver. Quer me respeitar, me respeita, não quer, então a gente não tem mais amizade. A partir de agora, tu é tu e eu sou eu. Quer me respeitar? Então vamos se respeitar uma ideia do outro e acabou. Hoje eu tenho mais essa cultura, né? Sim. Mas eu busquei isso, foi muito difícil. Hoje, por exemplo, nós dois estamos sentados aqui, com certeza, se a minha mãe estivesse viva, ela ia dizer, meu filho, o que você está fazendo? Com certeza ela iria te demonizar. Aí eu volto naquela tua fala, né? Então, eu, desde pequeno, eu já tinha essa percepção das pessoas. E eu fui muito criticado a minha vida toda, sabe? Eu fui muito, muito criticado, muito apontando os dedos, como era... você é isso, você é aquilo. Eu não tenho nenhum ódio de ninguém sobre isso, né? Sim. Eu consigo entender as outras pessoas. A limitação delas. Sim, né? E é isso que nós temos que entender. A limitação, limitação. E a alimentação, Camargo, é um negócio muito... que a gente deve observar mais, principalmente... nós que temos, que o Criador, que Deus nos deu a bênção do conhecimento, da gente poder pensar. Sim. Sabe? A gente tem que pensar nessas pessoas que elas não conseguem sair daquela bolha dela. Exatamente. Né? Então elas ficam naquele mundinho dela, naquele quadrado. E eu chamo de cavalo de padeiro, né? Porque lembra que antigamente os cavalos de padeiro que usavam aquela... Antolha, isso aqui é o nome. Antolha, né? Antolhado que a pessoa... Exatamente. E é só na filosofia tem muito essa expressão, né? Exatamente. Quando as pessoas são não filósofos, chegar pros seus são lados, pensadores antolhados, que a gente diz assim, olha, ele não olha aí, então ele tem uma linha de pensamento, né? Não olham para todo, olham só para si, né? E para frente. E quando se fala assim, por exemplo, hoje muita gente já ouviu falar no Einstein, né? Einstein. E então ele mesmo, ele é um antolhado, sabia? E algumas coisas que ele dizia. Ele, numa discussão na França em 1800 e pouco, entre 1800 e 1900, ele numa discussão com um outro filósofo chamado Henri Bergson, né? Sim. Estavam discutindo os dois sobre o tempo, né? E na filosofia o tempo é diferente do da ciência. Sim, né? Sim. Então nós pensadores, nós distinguimos o tempo. O tempo ele não existe, ele é circunstancial. Por exemplo, aqui nós dois nós temos 60 anos de idade e o tempo para muitos, o Barreto aqui que está escutando aqui, que ele tem a metade da nossa idade, nós dois, ele está olhando para dois velhos, né? Dois velhos. Mas eu não consigo me enxergar assim não, tá? Dois velhos rabugento, né? Aí, mas com certeza o tempo cronológico nosso e o tempo cronológico dele, com 30 anos de idade, nós com 60, ele é só cronológico. A filosofia entende diferente. Uhum. Nós podemos ter conhecimento muito menores do que ele. Sim, sim. Sabe? Sim. Né? E o tempo é diferente né, do cronológico do científico. Então, o Einstein dizia assim, o Henry Bergson dizia para o Einstein, dizia assim, pô, o tempo ele não é só cronológico, ele é filosófico. E o Einstein ficava pé da vida com isso. Não, ele não conseguia aceitar. Ele tinha uma antolha, sabe? E o Henry Bergson, desculpa a pronúncia errada, mas ele dizia assim, e o Einstein, ele discutia brabo com ele, né? Não, isso não existe, né? O Einstein, porque ele tem assim, 2 mais 2 é igual a 4. O Henry Bergson, depende. Né? E aí? Depende, né?
Então, por que eu estou tocando o nome desses dois? Porque o nosso assunto é as pessoas costumam racionalizar matematicamente, matematizar, vamos usar um neologismo agora, uma palavra nova, matematizar as coisas, o comportamento. E o ser humano, ele não pode ser matematizado, sabe? Não pode ser colocado num quadrado. Numa caixinha e fechar e né? pronto, não. Ele é muito mais amplo. E aí o acolhimento, ele tem que perceber, a pessoa que busca acolher, ela tem que perceber isso. Sim, né? com certeza. Tanto eu quanto você, a gente tem que olhar para outra pessoa que te fala de uma forma pejorativa de negrinho, ou meu neguinho, querido, de uma forma, né, para tentar diminuir. Ou até mesmo achando que é uma forma carinhosa. E tenho certeza absoluta que o teu ensinamento espiritual diz para ti, que diz assim, você tem que amar essa pessoa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Perfeito. Né? Então, Deus, o Criador, determinou isso. Então, para quê? Né? Para quê ver diferença nas pessoas? Mas tu sabe que eu vou dizer uma coisa para ti. A questão do orixá na nossa vida, né? O Vodum, Inquinces, né? Que são o que é cultuado dentro da religião, traz esse conhecimento e esse entendimento. Se as pessoas que realmente participam dessa religião buscarem conhecimento, vão entender isso. Perfeito. Porque assim, quando tu fala em barato, tu fala não só no caminho, naquele que guarda o caminho, mas é a esfera, é um todo, é a chave do conhecimento, é a chave daquele caminho para te poder te entender e te reconhecer dentro do mundo, né? Quando tu fala em Oxum, e eu não vou dar todos os orixás, mas alguns para te poder... vai ter outro mas café com já rosa uma aqui. base do que tu mostrou na tua tatuagem. Quando tu fala em Oxum, tu fala em reflexo. Sim. Porque a dona dos rios, o rio é um reflexo. É o espelho da alma, o espelho da vida, o espelho do teu entendimento daquilo que tu escolhe para a tua vida. Né? Porque as tuas escolhas são tuas. Sim. Se a religião te mostra o caminho e tu não segue aquele caminho de conhecimento, de entendimento da vida, é porque tu está fechado para ti mesmo. Sim, eu tenho notado. Isso, a religião afro também tem esse entendimento e tem esse conhecimento. E as pessoas às vezes não buscam isso. Porque tem casos de religião, não estou criticando, né? Porque cada um tem sua base, né? Mas muitas casas de religião ficam fechados naquela questão de que incorporar e baixar o santo e fazer frentes e fazer tabuleiros, mas não buscam o conhecimento do entendimento do que significa o orixá na vida de cada um. Né? E eu penso assim, tu falando sobre a questão dessas pessoas que não buscam o conhecimento, e se elas buscassem o conhecimento mesmo, o que significa cada religião, os elementos que estão em volta, qual o seu Deus, elas veriam que não há motivo nenhum de você criticar o outro. É bem isso. Né? Então, assim, você está buscando ser acolhida como pessoa numa determinada circunstância social, num grupo social. Exatamente. Né? E o outro está fazendo a mesma coisa. Perfeito. Né? A única coisa que eu luto contra é a questão da pessoa fazer o mal para o outro. Também. Né? Também não sabe? entendo por quê. Enganar o outro, né? Roubar, sabe? Fazer... Né? E isso a gente encontra em todas as denominações religiosas. Em todas as denominações religiosas. Eu tenho certeza que eu não conheço a fundo a tua... Mas isso se encontra também. Mas tu deve encontrar pessoas que se dizem irmãos teus, né? E que fazem tipo coisas maldosas pro outro. E uma coisa né? que eu sempre digo para as pessoas lá em casa é que assim, a palavra canalha não está escrito na testa. É uma questão pessoal. Porque se tu passa do limite usando a fé, usando o problema e a dificuldade do outro para poder tirar proveito. Eu uso a mesma frase que você, de uma forma bem mais assim, alargada politicamente, né? Eu digo que canalha não tem religião nem tem partido político. Não tem. O canalha é ele, canalha. Sabe? É ele. Então ele vem... E ele usa... Eu conheci um canalha que ele Só era...
Não, um exemplo para te dar. Ele tinha feito o quê? Ele foi coroinha, né? Teve na religião católica, tal. Ele saiu da religião católica, se formou pastor na igreja evangélica, e quando os golpes e as tramóias dele não estavam dando certo ali, ele passou a ser babalorixá, se formou dentro da religião do culto afro e se tornou zelador de casa de santo e babalorixá. E há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, ele acabou sendo preso pelos golpes que ele aplicava dentro da religião. E aí veio... Que perdido, né? Mas aí veio o quê? Os processos, quando ele estava como pastor, veio os processos lá, quando ele estava lá como babalorixá. Tudo unido numa coisa só e pegou alguns anos de cadeia. Nossa, seu canalha. Esse é o perfeito canalha. Ele não foi candidato a alguma coisa, não? Tentou. Tentou, ó, viu? Tentou. Viu? Esses canalhas, eles sempre... Tentou, tá? Não é? Sério, não? Mas assim, que eu digo então, assim, situações. Os canalhas procuram várias vertentes, a religiosa ou a política. Exatamente. Né? Então, do partido tal é canalha, do partido A é canalha, do partido B não é canalha. Não. Sabe, nós estamos num momento bem interessante hoje, né? Principalmente, então, a gente não tem que perceber as pessoas pelo P de partido. Não, né? Sim. Tem que olhar para as pessoas para o C de canalha ou não. Exatamente. De caráter. Perfeito. Né? Então, assim, cuida se a pessoa, o P que ela tá inserida, não é patifaria, né? Exatamente certo? Isso. Partido. E o C se não é de canalha, né? É procurar ver quem são as pessoas em si. Né? E o que elas podem te proporcionar de benefício comum, né? Dentro da sociedade como político. Porque senão é uma pessoa que não serve. Sim. Né? Para te representar. Sim. Que o político, na realidade, quando ele ganha um cargo, ele está ali para representar a comunidade no geral, sim, né? Sim. E não se representar a si próprio e os amigos que estão ali na volta dele, né? Então, é delicado. É difícil a gente não falar em política, né? Porque não, a política ela é envolvente, sabe? Ela acaba sendo... a gente está conversando sobre religião, sobre os porquês, né, da vida do ser humano e as religiões, mas a política ela está lá inserida, porque o político ele vai numa igreja evangélica que eu entre, numa igreja católica, e ele vai no teu espaço também. Sim, vai no meu terreiro também. Vai no teu terreiro. Vai. Né? E vai lá e... De 4 em 4 anos pedir voto. De 4 em 4 anos, né? E é interessante, assim, uma coisa, Camargo, que eu respeito muito a espiritualidade de todo mundo, né? E respeito muito porque eu sei que tem um Criador por trás. O meu Deus eu respeito acima de todas as coisas, né? Eu tento praticar o mandamento, né? Calma. Eu respeito, eu amo a Deus sobre todas as coisas e eu próximo como a mim mesmo, né? E eu fico, assim, impressionado com a falta de... o respeito meu, ele vem com um certo medo, assim. Não é medo de estar infringindo alguma coisa, mas um medo mais como respeito. E essas pessoas não têm respeito nenhum e muito menos medo. Uhum. Né? Uhum. Como nós somos... nós temos uma espiritualidade única entre nós, assim, a gente sabe o que é bênção, sabe? A gente sabe que a gente é protegido. Sim, né? Sim. Eu sempre comento que eu acho que é a mesma expressão que tu usas também na tua. Eu sei que quem me guarda não dorme. Sim. Né? Assim como tu também. Sim. Né? E essas pessoas, elas são tão petulantes de se meter em algo que... Porque eu sei o poder daquele que me guarda. E tu também sabe o poder daquele que te guarda. E como é que essas pessoas, elas têm assim a coragem, não tem medo nenhum, respeito, a petulância de invadir um espaço desse e tentar fazer o mal, né? E como esse exemplo que você colocou aí sobre esse cara que ele estudou, ele foi pastor, estudou teologia, depois estudou, se tornou babalorixá, né? Sim. E para cometer estelionato. Uhum. Né? Então, assim...
E a questão é ainda mais grave, não só Como é que estelionato, como pode, assédio e outras Pois situações. é, então estelionato, assédio, perseguição, sem nenhum Hum, medo, sem porque medo eu tenho nenhum. certeza absoluta que eu sei em quem eu tenho crido, Sim, né? sim. Né? E eu sei com quem, o quão forte é o meu Deus, assim como os outros. Mas E nós temos, né, o e eu vou dizer mesmo uma coisa para ti. E eu, se eu tomar uma decisão errada em relação a alguma situação com alguma pessoa, eu sou cobrado. E eu sinto essa cobrança, Uhum. sabe? Então por que essas pessoas não sentem essa cobrança também, né? Talvez eles não tenham a fé, não tenham o amor, não tenham mas o entendimento da espiritualidade no É. seu comportamento e na sua vida. Exato. É por isso que, assim, aqui numa parte da minha tatuagem, ele tem umas correntes aqui. Acho Sim. que talvez ele precise de alguma coisa para romper Ter essas essa correntes. exatamente Pra isso. ele Também vejo isso. entender tudo, sabe? É. E vamos comer um pouquinho, Eu estou comendo. né? Que tempo nós temos aqui? Fica à vontade. Tá muito bom. Eu queria ainda comentar aqui contigo, Roger, a respeito de um evento que nós vamos fazer aqui na tua casa. Não Opa. sei se tu está sabendo. Ó, Tu tem um espaço bonito, maravilhoso aqui, e nós já entramos em contato, acho que a produção desse evento entrou em contato contigo também, e tu cedesse esse espaço para nós. Esse evento é o primeiro boteco do Seu Tranca-Rua. E aí tu me perguntasse, antes de nós começar aqui a entrevista, quem era essa personagem Seu Tranca-Rua? Porque aparece eu ali, né? De uma maneira diferente, né? Mas Sim. aparece eu ali, a minha imagem. Seu Tranca-Rua apareceu na minha vida com meus 14 para 15 anos de idade. Essa entidade que eu chamo de amigo, de irmão, de companheiro, né? Além de ser um guardião, né? Ele é mais do que um guardião. Ele realmente é um amigo, um irmão. Para me salvar de uma situação delicada, porque eu disse para ti que eu não tinha muita tolerância com certas questões, eu Sim. era muito brigão, muito confusão, e eu era muito mesmo de criar confusão para mim, puxava confusão para mim. E numa dessas confusões eu me ameaçaram de morte. E naquele momento eu ia realmente talvez partir desse plano para outro naquela situação. E ele se apresentou. E Tranca-Rua se apresentou no meu corpo físico, essa entidade baixou no meu corpo físico e me salvou daquela situação, me tirou daquela encrenca ali que eu estava. E a partir dali eu reconheci ele e aprendi a respeitá-lo. E aí comecei a cultuar ele dentro da minha, que nós chamamos de Quimbanda, né? Que é um culto que inclui a espiritualidade, né? E aí essa Quimbanda, com o tempo, claro, me formei dentro dela. Hoje muitos me chamam de mestre, né? Outros me chamam de zelador, de Quimbanda, mas eu tenho o título de mestre quimbandeiro. sim. Né? De conhecimento como mestre quimbandeiro. E aí, Roger, alguns anos atrás, esse projeto de boteco do Seu Tranca-Rua já estava sendo divulgado e eu já estava com aquela ideia, vamos fazer o boteco, mas eu não tinha ideia de como fazer esse boteco. Para mim, esse boteco seria uma sessão, né, onde as pessoas iam ficar mais à vontade, né? E aí, uma semana atrás, domingo passado foi isso, estamos num evento de samba, eu e o Barreto, encontramos com outras duas... Barreto metido lá, né? eu e o Barreto encontramos com outras duas pessoas que os Ogãs Ventanias, né? Os Ogãs Ventania, e entramos num acordo. Vamos fazer o evento? Vamos. Pronto. Trouxe o Ilê Axé, que era uma ideia minha de fazer esse evento. Eles me deram o respaldo de produção e de organização. E dia 27/9, esse evento estará acontecendo aqui nesse espaço maravilhoso que você cedeu para nós. O espaço aqui, ô Camargo, era um espaço que passeio nômade, né? O nômade a palavra nômade significa passagem mesmo, sim, né? Sim. E esse espaço aqui, ele é para isso, para receber, para discutir, para gerar conhecimento, para divulgar
aquilo que você acredita, para eu também fazer isso. E esse café, ele faz parte desse cartão visita para o Passeio Nômade, né? O café, ele tem o café Nômade, ele tem... Nós temos o café, nós temos o bar Nômade e temos a estética também, a automotiva, e vamos ter outras coisas aqui também. Bacana. Né? Então, tudo aqui foi criado com esse pensamento, sabe, de acolhimento. Né? Então, ele não faz distinção de cor, raça, credo. Né? Não existe porteira fechada aqui. Maravilhoso. Né? Então, a gente dá espaço, eu especificamente, eu dou espaço para as pessoas. Vem cá, me explica por quê. Aí eu volto novamente no nosso tema do nosso café. Né? Por quê? Por quê? Né? Why em inglês e pourquoi em francês. Né? Perfeito. Então, por quê? Né? Então, vem aqui, vão ter pessoas, nós teremos pessoas que não têm o conhecimento ainda da tua realidade, da tua vida e do teu trabalho. É uma oportunidade que a gente vai dar para as pessoas entrarem aqui, participarem, serem acolhidas. Perfeito. Né? E eu tenho trazido, por exemplo, aqui eu tenho trazido também candidatos políticos de várias vertentes aqui. Né? Então eu quero saber também dele, qual a tua mensagem, o que você pode fazer para melhorar o nosso meio? O que você pode fazer para a humanidade, né? Sim. O nosso povo. Sim. Né? Novamente eu digo, eu volto a pensar naquilo que a gente, que nós dois comentamos alguns minutos atrás. Pela nossa cor, muitas pessoas olham pela nossa cor e nossa origem também. Sim. Eu, como nordestino, né? Barreto também nordestino, e Alano também, nós somos muito mal vistos pelo resto do Sul, né? Aqui, primeiro, nós somos maltratados porque nós temos uma tendência lá no Nordeste, uma tendência política, né? Sim. E aqui no Sul, uma outra tendência, outra vertente política. Então, nós já somos chicoteados começando por aí, né? Coisa que política não tem nada a ver com humanidade, né? E aí também na nossa cor, aqui eu também sofri, eu não sofri não, porque o sofrimento é algo que é você que escolhe se sofrer ou não. Sim. Mas eu passei por momentos de situações que foram preconceituosas, até hoje, né? Sim. Sou nordestino, pardo, filho de motorista de caminhão e de costureira. Analfabetos, os dois. Então, assim, nós temos que lutar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mas é verdade. Sabe? Então, esse espaço aqui é aquilo que eu penso. Então, você, E, Roger, o teu pensamento, a tua vida sempre será bem-vinda aqui. E eu posso dizer uma coisa, meu amigo? Dá a mão aqui. Vou dizer uma coisa para ti. Eu fico muito orgulhoso e muito satisfeito de estar aqui ao teu lado. Obrigado. Tá? E isso me emociona. Não, e eu também. Porque saber da luta, das dificuldades que tu passou e tudo que tu superou para alcançar os objetivos que tu tem hoje... Começa a tomar água. Sabe? Olha o ser humano como é que é. Eu sou chorão. E nós chegamos na idade que eu sei e isso que emociona. Emociona. Sabe? E o acolhimento que tu dá para as pessoas. Esse carinho, esse abraço fraterno que tu consegue dar com as tuas palavras é muito bom. Sabe? É maravilhoso. É porque eu consigo, sabe? Deus me deu esse dom, né? Vamos dizer assim, me abençoou com essa capacidade de enxergar além da máscara, sabe? Então, quando eu olho no olho de uma pessoa, eu procuro ver a alma dela, o sofrimento. E eu consigo, né? As pessoas chegam para mim e eu sempre tenho prazer, né, de encontrar mais pessoas acolhedoras como eu, sabe? Perfeito. Então, por isso que eu tenho fé, que sabe? Bom. Eu sou muito otimista. Bom. Né? Pessoas como você, como o Barreto, como a Alane, com pessoas que eu faço parte do meu ciclo de amizade, na academia que eu frequento, a gente treina, a gente conversa, né? São pessoas que
eu converso e eu vejo que as pessoas têm o mesmo pensamento que o meu, sabe, de acolher o outro, né? De abraçar, né? E a gente vive num mundo, ô Camargo, muito egoísta, sabe? Muito verdade. egoísta. As pessoas acham que, nossa... Muita gente olhando para o próprio umbigo. E aí culpa sempre o outro. O É outro. fácil, né? Mas as pessoas têm que se olhar para si, sabe? Olhar para dentro de si e dizer assim, Exatamente. o que eu posso fazer? Eu vivi, como eu disse para você, vivi grandes dificuldades na minha vida, né? Passei fome. Sim. Fome mesmo, assim, de não ter o que comer, né? Hoje eu estou numa situação privilegiada, né? Mas sempre muito agradecido. Sempre muito agradecido, né? Tanto às pessoas quanto a Deus em primeiro lugar, né? Perfeito. Por tudo aquilo que eu tenho. Então, se eu recebi de graça, por que eu também não devo dar de graça? Né? Esse meu conhecimento, essa oportunidade das pessoas. Né? Perfeito. E quando eu vejo você falando, e qual o objetivo que nós estamos aqui, é para acolhimento do outro, é abrir a mente das pessoas, não olhar para credo, religião, nem nada, e simples dizer assim, olha, o que é que o outro está precisando, o que é que eu posso fazer para ajudar? Tamo junto. Né? E eu vou dizer uma coisa para ti, sabe que existe muito mais, voltando de novo à questão religiosa um pouco, existe muito mais casas de umbanda, de nação e até mesmo de candomblé, do batuque, né? Porque assim, candomblé, hoje, por uma lei federal, abrange todas as ramificações religiosas, afro-religiosas, tá? Então a palavra candomblé, ela tem uma resolução federal que faz com que a palavra candomblé possa demonstrar todas as ramificações religiosas, tá? Então, usando esse termo candomblé, eu digo que o candomblé em si, em todo o Brasil, as casas de terreiro, né, esse povo, ele dá muito mais sustento às questões sociais do que o próprio Estado. Porque nós fazemos um trabalho de acolhimento à diversidade, de acolhimento às comunidades onde o terreiro está, né? Não estou aqui dizendo que é só por causa da cesta básica e tal, mas de acolhimento mesmo em relação a estudo, em relação à disciplina de vivência, sabe? Acolhimento às mães, às crianças, para que possam ter algum curso, alguma coisa que possam trazer benefício financeiro até mesmo para a própria família. Então, várias comunidades de terreiro estão dentro das comunidades para poder gerar esse acolhimento e essa definição de melhora para essas comunidades. E isso poucos sabem, porque isso não é divulgado. Porque quando eu vou lá e pego as minhas cestas básicas e levo para dentro de um espaço, de uma associação, né, dentro de uma comunidade, eu não fico tirando foto, Roger, para poder me mostrar dentro nas redes sociais. Não, eu vou lá e faço isso de coração para acolher aquele povo que está necessitando. Então, muitas vezes, as pessoas não têm o entendimento do que é uma casa de santo, ou um ilê axé, ou um terreiro dentro de uma comunidade. Ele é muito mais do que só aquela sociedade fechada. Ele é aberto para todos. Não importa, como tu mesmo disse, raça, religião, cor, enfim. O que importa é que a pessoa se sinta bem sendo acolhida por nós. Sim. E eu me sinto assim, hoje, desde a época até hoje, quando eu abri esse espaço, não só esse café, mas o espaço lá atrás, o evento do bar, sabe? Quando eu venho aqui, né, me sento ali, vejo aquela 60, 70 pessoas, e todo mundo se confraternizando, fazendo festa, cantando, bem ou mal, e eu sinto que cada dia mais eu estou trazendo as pessoas para elas interagirem entre elas, conversarem. E tirar ela do apartamento ou da sua casa, do seu grupinho fechado social, e trazendo ela aqui para o passeio nômade. Perfeito. Porque aqui ela conhece a outra pessoa que é diferente dela. Exatamente. Sabe? Então, só existe uma forma de você conhecer
o outro é vivendo com o outro. Não dá para você viver, não é na telinha que você, no Instagram que você vai lá falando, sabe? Assim, sabe? Não é assim que funciona. É você tendo conflitos. Sim. Um conflito ele é muito importante para ser por mais negligenciado, que sabe? a gente queira ou não, nós somos formadores de opinião. Sim. Né? E eu tenho pessoas assim, na minha vida, eu tenho já se passaram muitas pessoas, né? Eu já tive na época do Facebook, redes sociais mais de grupo, eu tinha 10 mil seguidores. Não, no Facebook acho que só tinha 5 mil, né? Eu criava outra conta para completar os outros. Na hora que acontece uma coisa ruim comigo, parece uma bombinha no meio de cachorro que os cachorros comem. Né? É bem então, isso. Você, daí, como tenho certeza absoluta que tu passaste também por dificuldade onde amigos que estavam contigo debandaram. Hoje, nós chegamos numa idade onde a gente não está interessado em quantidade. Não. Nós estamos interessados em qualidade. Então, eu sentar contigo, aí vem agora a minha bajulação para ti, né? Sentar contigo é um prazer, sabe? Eu acho que esse café, cada café tem cada bate-papo num café com o Roger tem algo muito especial. Mas conversar contigo, ele trouxe uma parte da minha vida que eu me envolvo muito, sabe? Eu dedico muito, que é a minha espiritualidade. Perfeito. Sabe? A minha relação com Deus, né? E a relação com o homem aqui, com a humanidade. Né? Então, eu durmo e acordo sob a bênção de Deus, do Criador. Perfeito. Né? E eu coloco isso na minha vida. Perfeito. Né? Então, não é o outro que vai dizer que eu tenho que seguir isso ou aquilo, sabe? Eu tenho que fazer esse culto para isso ou para aquilo. Não, eu busco onde eu esteja melhor localizado, mais pertencido. Por isso que a gente não... É uma coisa de pertencimento mesmo. É de pertencimento. Então, eu vou cultuar e vou me entregar de forma social num local onde eu me sinta pertencido, onde me recebam também. Né? Eu vou dizer uma coisa para ti, Roger. Eu tenho a questão do jogo de búzios, né? Que é uma maneira da gente de comunicação com os orixás. Muitas pessoas vão na minha casa e pedir conselhos sobre vida, sobre problemas pessoais e papapá. A primeira coisa que eu digo para elas é assim: o que te motiva a estar aqui? Primeiro, você tem que ter o autoconhecimento. Faça uma autorreflexão sobre a tua vida, né? Sobre os problemas e as situações e o que tu já superou dentro desses anos que tu vive, para ver até onde tu consegue ir e o que tu pode superar ainda mais. Né? Outra, tu não precisa desta religião para sobreviver. Tu precisa talvez de algum acolhimento religioso. Então veja onde tu primeiro te sente bem. Pô, dentro de uma casa, de um centro, de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, dentro do centro espírita ou talvez dentro de um terreiro de umbanda ou de candomblé. Mas primeiro te reconheça como pessoa e procure buscar o teu espaço. Porque não adianta, Roger, tu chegar na minha casa, jogar um búzio para ti, te dizer algo que eu conheço da tua vida, ou mesmo não conhecendo, ver teus caminhos, e o orixá vai responder. Eu tenho entendimento que ele responde. Mas sim eu te dar essa noção de quem tu é e para onde aonde tu pertence. Sim. Porque eu não busco dentro da minha... Eu não sei outros, né? Babalorixás ou Ialorixás, mas eu não busco o engrandecimento financeiro, como eu digo, não vivo do milho torrado nem do búzio para sobreviver. Eu tenho um emprego, eu trabalho. Né? Aquilo ali para mim realmente é algo para que eu possa dar acolhimento e estabilidade para outra pessoa. Né? Quase como um psicólogo. Sim, olha, e tu novamente assim, como a tua fala, ela faz sentido, sabe? Que ela vai... Novamente a gente toca numa palavra desde o início da nossa conversa: acolhimento, pertencimento. Né?
Então, não tem outros, não deveria ter outro objetivo de você frequentar uma igreja católica, uma igreja evangélica, neopentecostal. Não tem ali é melhor. Não, é onde você se sentir melhor, sabe? É pessoal. Onde você vai encontrar íntimo. Deus acima de tudo. Exatamente. Né? Então, eu acho que tu também tem essa mesma linha de pensamento espiritual, que tudo acontece como tem que acontecer e no seu tempo determinado. Perfeito. É exatamente isso. Né? Então, na filosofia, sempre quando eu me debruço e faço as minhas reflexões na questão filosófica do comportamento do ser humano, eu vejo essa verdade, sabe? Tudo acontece no seu tempo, tudo acontece porque tem que acontecer e tudo é conforme tem que ser. Perfeito. Né? Então, eu me envaidecer por alguma coisa minha, isso é ridículo. Né? Nós temos uma existência que nós não sabemos muito quantos anos, falando cronologicamente, existe uma existência onde a gente é criado como alma, nosso espírito ele foi criado. Perfeito. Né? E aí ele seguiu até um determinado tempo e a gente recebeu o sopro da vida, nosso espírito, e a gente entrou nesse plano aqui da humanidade e logo esse sopro ele vai terminar e tu vai dar sequência à tua existência. Né? Então a gente, né? Então tem existe a existência e tem a vida. Perfeito. Né? A existência ela é infinita do ponto de vista do nosso pensamento limitado, né? Perfeito. Porque Deus ele é tudo, não tem tempo, não tem espaço, né? Exatamente. O Criador. Isso. Então ele está aqui, está ali, né? Sim, sim. O tempo foi algo criado só para nós, com a nossa mente limitada, tentar entender como é que as coisas funcionam. Né? Então, a nossa existência, nós temos 60 anos de idade, né? Então, a nossa existência, ninguém sabe, a gente não determinou quando a gente veio e nem a gente vai determinar quando a gente vai. Não. E a nossa existência é antes da nossa vida e após. E ela vai, nossa existência vai mais além da nossa vida. Perfeito. Né? Então, nesse intervalo, Perfeito. É que nós estamos aqui tomando um café, alimentando nossa carne gorda. E tu sabe que vendo aqui de uma maneira. E aí tu vê como a questão, né, de matriz africana, essa religião a qual eu pertenço, e eu pertenço a essa religião desde eu nasci para a religião com 7 anos de idade. Por problema de saúde, a mãe procurou uma casa de santo, né? E lá foi feito um ritual ao qual eu consegui superar aquela doença, né? Um milagre, talvez, né? Posso dizer Sim. assim, né? Mas dentro da religião se chama de bênção, de axé. Sim. Então, sim. essa bênção Sim, é interessante isso. me fez viver e me manteve até hoje, né? Mas dentro da nossa religião, nós temos esse entendimento também, tá? Uhum. Que antes de nascer, nós já temos a existência, né? E que quando nós viemos para o plano físico, e depois que nós saímos desse plano físico, esse tempo de vida, nós saímos e nós passamos a ser pertencente à nossa ancestralidade. Isso. Voltamos para que possamos também acolher aqueles que vão vir depois de nós. Sim. Poxa, Né? Meu amigo Camargo, foi um prazer, né, estar contigo aqui. O assunto, ele realmente, como eu disse no início, ele é bem complexo e apaixonante, né? É gostoso. E não por exemplo, quando eu fiz um curso de filosofia das religiões, foram 6 meses de estudo. E a gente terminou o curso e disse, nossa, como eu não sei de nada ainda, né? Então, imagina num bate-papo entre um guru desse aqui. Não, o que é isso? Aí tu me deixa envergonhado. Não é para tanto. Sabe? Não então, é para assim, tanto, não é para tanto. Então, meu irmão, muito bom. Mas, amado, agradecido. só para te esclarecer, não querendo me colocar num lugar de destaque em relação à religião,
Mas dentro desse tempo de vida que eu tenho, são mais de 50 anos voltados para essa religião. Poxa, fantástico. Só dentro de Florianópolis, nós estamos aqui há 26 anos com o Ile Axé de Oxum, Epandai Oxum Adoku aberto, fazendo esse acolhimento, esse atendimento. Perfeito. O que é que você poderia dizer para a galera ali para Bom, vir para o evento? Isso. Para o evento e também, como diz Posso dar campanha política. Posso? Você tem 1 minuto para falar. Posso? Então eu ia perguntar se eu podia. Pode. Primeiro, em relação ao evento, o evento a partir de terça-feira, dentro das plataformas, né, que são as páginas do Ile Axé, a página do Boteco do Seu Tranca-Rua, vão estar abertos já para a compra dos ingressos, tá? Dia 27/9, a partir das 15h30, o espaço já vai estar sendo liberado para o acolhimento das pessoas que vierem para essa roda de samba. É uma roda de samba de terreiro, roda de samba de macumba, né? Então, é para que a gente possa se divertir, cantar, dançar, tomar uma boa cerveja, um bom chopp, né? Que o espaço nos acolhe. Nômade Bar. Um Nômade Bar, tá? Em relação à política, eu gostaria muito que meus irmãos e minhas irmãs prestassem atenção em quem são aqueles que nos acolhem sobre os problemas que nós enfrentamos de preconceito e de intolerância e racismo religioso que assola e que prejudica muito a nossa comunidade de terreiro, né? Então, prestem atenção quem são os candidatos a deputados estaduais, federais, senadores, enfim, que acolhem esse público. Não querendo puxar brasa para o meu assado, mas mãe Eliane de Oxum, né, Eliane Araújo, vem como deputada estadual, né, e se os irmãos entenderem que o voto para ela sirva para que possa vocês serem acolhidos nesse momento, vocês sabem o trabalho que ela vem fazendo há mais de 20 anos, dentro dessa questão de dar voz e visibilidade para a nossa religião. Perfeito. Né? E um recado de bênção é que Orixá, Inquice e Vodum abençoe a todos, que dê bons caminhos e bons pensamentos para que possam fazer boas escolhas. Perfeito. Valeu. Obrigado, meu irmão. Show.